Boa noite, bem-vindos ao Em Foco. Eu sou Marta Pamol, sou psicóloga clínica e este é um programa que visa o debate e a exposição de ideias e de temas da atualidade com o contributo dos diversos agentes da comunidade. Para esse efeito tenho comigo o Sr. Padre Avelino Mendes, sacerdote pároco nas paróquias de Joana e Mugeja, em Vila Nova de Famalicão, e assistente da equipa arciprestral da Pastoral Juvenil. Tenho também comigo o Sr. Padre José Pedro Novaes, sacerdote pároco nas paróquias de Santa Maria de Arnoso, Jusufrei e Cesures, em Vila Nova de Famalicão, e responsável pela Pastoral Familiar de Vila Nova de Famalicão. Muito obrigada aos dois por estarem aqui e trazer-vos a vossa perspectiva. Tenho também como convidada a doutora Flora Brandão, licenciada em Sociologia pela Universidade do Minho. Atualmente exerce funções de diretora técnica da APPA-CDM de Braga, no complexo de Vila Nova de Famalicão. Muito obrigada também, doutora Flora, por estar connosco hoje, aqui a trazer-nos um bocadinho da sua experiência numa IPSS, porque o tema que nos traz hoje aqui é a solidariedade. Nós sabemos que a APPA-CDM é uma entidade que atua aqui a nível nacional, tem uma grande expressão. De que forma é que a pandemia veio alterar a vossa forma de atuação, os vossos mecanismos? Como é que tiveram que fazer aqui esta adaptação? Ora, muito boa noite. Pronto, a nossa instituição é uma instituição grande, temos 7 complexos, dos quais são 3 lares, os restantes são CAUs. Eu posso responder por Famalicão, e então devo dizer que realmente alterou bastante a dinâmica dos nossos serviços. Nós vimos-nos obrigados a receber, como todas as instituições, ordens da DGS, e fomos obrigados a criar um gabinete de crise que fazia a ligação entre as organizações governamentais e a instituição e as diretoras. Perante isso, tivemos que alterar todo o funcionamento, tivemos que fazer um plano de contingência, tivemos que fazer uns esquemas de funcionamento, tivemos que criar planos de higienização, tudo diferenciado, derivado da pandemia. Os nossos serviços foram todos reformulados, tivemos com os nossos colaboradores criar outra dinâmica, inclusive também de uma diferente estruturação das salas, tivemos que criar novos espaços. Sentimos-nos, embora tínhamos ali aqui em Famalicão um espaço grande, mas para 60 clientes e para 25 colaboradores, e fazer os distanciamentos de 1,5 m, 2 metros foi muito difícil. E então fomos obrigados a criar a sala Covid. Ao criar a sala Covid, automaticamente ficamos que era uma sala que tínhamos para hortofloricultura, nós precisávamos de ter esse espaço para esses jovens da hortofloricultura. Então tivemos que fazer obras, tivemos que fazer um espaço novo e não tínhamos dinheiro. Então o que é que acontece? Perante isto tivemos que pedir à Câmara. Entretanto, fiz um e-mail ao Dr. Paulo Cunha, que tenho muito que agradecer. A Câmara aqui em Famalicão tem sido espetacular com a nossa instituição. Não posso dizer o contrário, estou muito contente em trabalhar aqui em Famalicão. E posso dizer que alguns dias depois tive o feedback daquele e-mail, quase que não me continha na cadeira quando vi que tinha sido correspondida, estava muito contente. Foram 2.500 euros que a Câmara nos deu, e então, a partir daí, agora, eu preciso de mais outros 2.500, o que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou resolver este problema? Então, pensei, bem, vou fazer outro e-mail à Continental Mabor, pode ser que, quem sabe, se não, como é que eu vou resolver isto? Porque a direção estava com os 7 complexos, estávamos todos com situações idênticas e todos tínhamos que nos resolver, que nos desenrascar. Pronto, a partir daí a Continental Mabor também nos deu o restante,
Também fiquei numa felicidade, recebi esse e-mail por volta das 6 horas, já fiquei numa felicidade enorme, que eu acho que nem dormi bem durante a noite, porque tinha o dinheirito que eu tanto queria para fazer a obra, fiz a obra, pronto, colocámos já os nossos jovens, temos condições para os ter nesse espaço, e temos feito aquilo que nos é obrigatório fazer, temos criado circuitos de encaminhamentos obrigatórios, temos feito as desinfecções que são necessárias, com a ajuda dos nossos colaboradores têm sido incansáveis. Também posso dizer que aqui em Famalicão temos colaboradores que já têm uns anos de casa e na verdade eles vestem a camisola pela instituição e têm feito muito, têm trabalhado muito no cuidado e na prevenção do risco do SARS-CoV-2. Pronto, a partir daqui muita coisa modificou, os nossos jovens estiveram em confinamento em março, entretanto desconfinaram, não recebíamos os 60, mas recebíamos 45, e andámos ali entre os 45 e 42, mas eram bastantes famílias a entrar todos os dias, inclusive, mantinham-se os 25 colaboradores, quer dizer, era muita gente todos os dias a entrar, tínhamos de ter mesmo muita atenção, muita desinfecção, tínhamos que cumprir mesmo ao risco tudo aquilo que, na verdade, nos mandaram, não é? Então, tivemos também fazer horários faseados, tivemos que fazer refeições em horários também faseados e pronto, estamos para já, temos andado com sorte, na verdade, aqui em Famalicão, na APP-ACDM, não tivemos Covid, não quer dizer que que ainda não possamos ter, mas na verdade eu penso que é fruto mesmo da organização e deste funcionamento, deste diferente funcionamento obrigatório que nos estipularam e que nós cumprimos. E aqui em relação aos vossos utentes, doutora Flora, quais são assim, as principais dificuldades que identificou na adaptação deles à pandemia, porque estamos aqui a falar de uma população muito específica? Pronto, nós ali temos várias deficiências, não é? E temos inclusive multideficiências. Então o que é que acontece? Nós estávamos inicialmente com muito medo para o uso dos EPIs, para o uso da máscara, e nós pensamos como é que vai ser, como é que eles vão conseguir colocar uma máscara, pois foi uma surpresa muito grande, eles superaram as nossas expectativas. Até porque eu penso que o facto de verem em casa os familiares a usar máscara, o facto de nos transportes também a legislação obrigava a terem máscara. Então, para nós acabou por ser mais fácil porque nós demos continuidade a todo este trabalho, não é? Aqui nas horas que eles estão connosco. Foram muito poucos mesmo aqueles que não conseguimos introduzir a máscara. Pronto, a esses temos outros cuidados, os colaboradores, fizemos ali uma seleção e os colaboradores dos jovens que não usam máscara têm outras proteções acrescidas e tem vindo a decorrer tudo muito bem. Agora, as maiores dificuldades também foi eles não terem as atividades que estavam habituados a ter, eles não terem, aqui em Famalicão, graças também à Câmara Municipal, os nossos jovens têm muitas atividades no exterior. Eles fazem natação, eles fazem atletismo, eles fazem danças de salão, fazem bóssia, fazem hipismo, portanto, e tinham muitas saídas. E isso eles ficavam mais estressados, mais difíceis nos comportamentos, derivado a não ter estas atividades que estavam habituados a ter. E também nos perguntavam, porquê é que nós não vamos para fora do portão? Porque eles sabiam que podiam ir com o nosso fisioterapeuta e com o nosso terapeuta ocupacional, de vez em quando iam até aos parques, iam a pé, e eles fazem muito trabalho aqui na sociedade, nos jardins, também andam com eles, fazem caminhadas e assim. E eles sentiram muito essa necessidade, embora nós estejamos ali num espaço muito bom, temos um jardim muito grande atrás e que também conseguimos fazer uns pequenos passeios lá dentro.
Portanto, fomos superando e conseguimos, e cada monitor e cada auxiliar na sua sala, trabalhando só com aquele grupo, porque nós fizemos divisões por grupos, não é? E então tentamos fazer ali, dentro do possível, as atividades que podíamos. Pronto, mas notamos que eles agora estão em confinamento, estão com as famílias em casa, mas eles estavam muito mais difíceis no trato, nos comportamentos, pensamos nós que é isso que está ali a incomodá-los mesmo, era a saída. E agora estamos a fazer muitos contactos pela online, estamos a fazer também, as nossas famílias superaram as nossas expectativas mais uma vez, porque nós pensávamos, e agora? Eles vão para confinamento, não vamos saber mais deles? Será que são bem tratados, que não são bem tratados? Claro que temos famílias que mimam muito os filhos, mas também temos famílias com muitas dificuldades e que nós não sabemos mais deles, e quando nós os vemos todos os dias, nós sabemos que eles dão sinais de que estão ou não estão a ser bem tratados, mas assim em casa não conseguíamos ver, não é? Então começamos a tentar contactos via Facebook, via WhatsApp, e na verdade conseguimos quase todos, nós conseguimos falar para quase todos. Nós fizemos um esquema, nós fizemos contactos com as famílias e programamos os contactos, e tem sido um sucesso, sem dúvida. Temos visto jovens, eles têm dito aquilo que estão sempre a perguntar: quando é que nós vamos, quando é que acaba o bicho? Eles dizem-nos quando é que o bicho passa, quando é que o bicho morre, dizem alguns assim, mas estão ansiosos por vir para a instituição. Pronto, e estamos a conseguir outros. Esta semana entendemos que seria por bom, pedimos a opinião à Segurança Social e vamos começar a receber jovens, a dar-lhes apoio àqueles que estão em casos de risco. Nós consideramos casos de risco, vamos começar a recebê-los esta semana. Quarta-feira já vamos receber, com autorização da Segurança Social, e esperemos que não demore muito tempo para os termos connosco. Portanto, aí dentro desses contratempos todos, várias surpresas até positivas, no sentido deles se conseguirem adaptar, mas também aqui de algumas ajudas externas. E pegando aqui nesta questão da ajuda externa, a solidariedade social faz-nos aqui lembrar temas como a entreajuda, a partilha, a vosso entender. E agora passo aqui um bocadinho ao painel, começo aqui se calhar pelo Sr. Padre Pedro. A pandemia veio aqui trazer um efeito positivo ou mais negativo aqui no espírito da entreajuda e da partilha? Boa noite a todos, mais uma vez, aqui a Flora. Sou Padre Adelino. Marta, sem dúvida que a pandemia veio-nos recordar que somos frágeis. Veio recordar que aquilo que a Igreja sempre fez foi a solidariedade. Aliás, desde da Igreja primitiva, da Igreja dos Apóstolos, São Paulo, já São Paulo recolhia nas comunidades mais ricas para levar à comunidade mais pobre, que era a comunidade de Jerusalém. E a Igreja sempre teve essa linha, esse princípio de solidariedade entre todos. E se formos a ver, ainda hoje temos resquícios da Idade Medieval, em que nós vivíamos, também temos aqui o resquício das confrarias. As confrarias eram um grupo, como hoje temos, a Conferência dos Passos e outras confrarias, em que se aquele grupo de pessoas, o São José, normalmente é ligado aos carpinteiros, se juntava para, entre eles, ajudar. E tinham os seus próprios hospitais, os seus próprios asilos. E daí para sempre, depois passou aos hospitais sendo administrados, os mosteiros, os conventos, sempre havia a ala do hospício, do hospital, sempre a cuidar do outro, da solidariedade. Por isso nós podemos dizer que a solidariedade está na Igreja diariamente. E neste tempo de Covid sentiu-se bastante isso. As pessoas procuraram as conferências vicentinas, e aqui em Famalicão, só curiosidade, temos 65 conferências vicentinas que abrangem quase um universo de 900 voluntários. É bastante gente a trabalhar na sombra, e
E como o Sr. Padre Avelino, há 15 dias atrás, fez referência que, com a questão da Covid-19, criar novos movimentos de solidariedade nas comunidades, na catequese, estamos sempre a trabalhar nesse sentido de entreajuda. Não faz sentido a Igreja se não tiver solidariedade. É fundamental. E é nos momentos mais difíceis que as pessoas se juntam para ajudar o outro. Por isso é que podemos dizer que sentimos a necessidade, e as pessoas têm procurado muitas conferências sentinas, e falo da realidade de uma das minhas conferências sentinas, que há pouco tempo tinha uma família a precisar de necessidades, outros ligam para a necessidade de ajuda e reencaminhamos para as conferências sentinas, têm outros meios e, sem dúvida, as instituições públicas, a Câmara Municipal e outros organismos que vão ajudando as conferências sentinas a ajudar o outro. Sem dúvida, é fundamental e faz parte do nosso ser de Igreja os pobres. Como Jesus diz, pobres sempre os tereis, e isso faz parte. E quanto mais nós sentimos maiores, menos cuidado temos com o próximo. E a pandemia veio-nos um bocadinho mostrar a fragilidade do homem. Veio também, se calhar, trazer ao de cima esta necessidade de ajudar o outro, não é? Sem dúvida que o cuidado do outro, as pessoas voltaram a ter a necessidade. E depois houve uma realidade nova que surgiu, que são os pobres envergonhados. Há muitas famílias que de manhã saem para os seus trabalhos muito bem vestidos, mas se abrirmos a porta do frigorífico, só tem gelo. Se abrirmos o armário, não tem uma bolacha. Quando estudava, uma das realidades que mais me custou, ainda hoje tenho essa imagem na minha mente, estão a ver a Arcada de Braga, onde tem aquela árvore maravilhosa de Natal, muito bonita. Nas traseiras, é uma realidade, aquele chão é um autêntico dormitório. E a Cáritas distribui comida, e na rua, junto à PSP de Braga, a Cáritas faz um trabalho junto dos toxicodependentes, junto às famílias necessitadas, e mesmo assim ainda tem aquele vale de ajuda para com as famílias mais pobres. E a Igreja, todos os anos, aqui em Braga, a renúncia quaresmal reverte sempre uma parte para a Cáritas, para ajudar os mais pobres, os mais necessitados. Senhor Padre Avelino, já dizia aqui o antigo provérbio chinês: deu ao homem um peixe e ele alimentar-se-á por um dia, ensina um homem a pescar e ele alimentar-se-á por toda a vida. De que forma é que faz sentido que a solidariedade tenha também um lado pedagógico, no sentido de promover competências, de promover autonomia? Se não tiver essa dimensão, não está a ser solidariedade. Ou seja, se continuarmos a manter a pessoa dependente, dependente do cuidado, da atenção, da ajuda, se nós não fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que de facto essa pessoa se transforme e transforme a sua situação, tanto quanto seja possível, mas transforme a sua situação pessoal, a sua situação laboral, profissional, até familiar, nós estamos a criar dependentes, não é? Estamos a criar pessoas que não estão a ser, não estão, no fundo estamos-lhe a cortar um bocadinho a dignidade, né? Eu acho que ninguém se sente feliz, nem realizado, nem enquanto não possa dizer assim, eu consigo ser autónomo, construir um futuro, dar rumo à minha vida. E por isso, acho que se de facto nós tivermos um amor que construa e que ajude a construir, que ajude a pessoa a não a ficar... se calhar eu ia dizer, pronto, vou dizer, nós não podemos menorizar as pessoas, não podemos desvalorizá-las, torná-las incapazes, nem na instituição que trabalha com pessoas com dificuldades e com alguma deficiência, nem essas pessoas são, há pouco estava a dizer, eles desenvolvem muitos trabalhos,
né? Muitas competências, e nós temos que fazer isso, e tanto quanto possível, a solidariedade tem que ser nesse espírito de ajudar as pessoas a terem dignidade, terem um futuro. Um caminho de integração. Exatamente, exatamente. Nós não temos de ser bom, nenhum de nós é bom em tudo, né? Mas se calhar, se nós encaminharmos a pessoa para o lugar certo, com os acompanhamentos certos, essa pessoa vai se realizar enquanto pessoa e vai conseguir, se calhar, criar as condições de vida para ela poder ser autónoma, ser independente e ter o seu justo salário e a sua justa remuneração. Não há dúvida que esta pandemia trouxe, eu acho que trouxe de facto um sentimento, foi muito positivo nesse sentido de trazer um sentimento de solidariedade, de proximidade. Nós estávamos a caminhar um bocado no egoísmo, cada um por si, cada um para si, e agora há muito, acho que é o Santo Padre que diz isto, a pandemia trouxe uma nova oportunidade para dar lugar ao amor ou à caridade, se quiserem, à solidariedade. E é verdade. E nós vemos isso, é a rede dos vizinhos, não é? Pronto, dos jovens, muitos jovens que víamos isso, que perante o idoso precisava de ir buscar um medicamento ou de buscar exato, de ter ajuda, para além de época de pandemia. Exatamente. Nós sentimos muito isso a nível institucional. Mesmo, posso dar? Sim. Eu peço desculpa, não sei se estou a interromper o seu raciocínio, mas eu posso dar aqui um bocadinho do depoimento daquilo que se passou connosco. Portanto, é assim, nós ali, sem até, só porque íamos para casa preocupados e não fechávamos a porta e dizíamos a partir daqui é outra história, não, porque era um sentimento comum. Era uma vontade de nos protegermos, não é? E então o que é que aconteceu connosco? Os nossos colaboradores tentaram arranjar, amigos dos amigos, eu também, a ver o que é que conseguíamos de ajuda para termos EPIs. Uma coisa que, aparentemente, uma máscara, um tempo atrás, nós só utilizávamos quando tínhamos uma constipação e sobretudo nas cozinhas, as senhoras para trabalhar e por aí. E então, nem tínhamos como os obter, porque as próprias empresas estavam esgotadas, não é? Não havia mesmo para poder nos proteger. E então eu cheguei a ter momentos em sair à sexta-feira e dizer assim, só tenho máscaras para a segunda, como é que vai ser? Então, porque não havia. Começou-se a fazer um movimento tão grande aqui em Famalicão, uma coisa digna mesmo de se ver e de se dizer, e eu que tenho que tive a oportunidade de ter esta experienciação, digo-lhes sinceramente, chegaram a entrar pela porta dentro, a levar-me 2 caixas de máscaras, posso dizer, a Junta de Freguesia, a doutora Estela, levou-me 2 caixas de máscaras e parece uma coisa insignificante, 2 caixas de máscaras, mas naquele dia teve um significado tão grande para mim, porque aquelas 2 já me davam para segunda-feira. E depois eu ia resolver na terça, portanto, aquilo estava tudo ao momento. Entretanto, chegou-me a entrar lá às casas, Vítor Sousa, desculpe, a senhora Adalberto, o professor Hélder, a professora Faia, a Catarina Medeiros, Filipe Medeiras, a fisioterapeuta Rosária, portanto, pessoas que podiam ficar no seu conforto, em casa, no sofá, a ver televisão, e não ficaram. Isto é impressionante. Aqui é que está o cerne da solidariedade, não é? Aqui é que está, sem dúvida, o que nós somos, e quando nós nos sentimos aflitos, temos aqui uma consciência comum. Portanto, nós temos aqui uma consciência de que, se não ajudar o próximo, eu também posso estar envolvido, não é? E protegemos-nos a todos. E eu tive uma experiência este tempo tão enriquecedora que eu nunca mais vou esquecer, porque podemos dizer, uma caixa de máscaras. Uma caixa de máscaras teve um valor espetacular, espetacular. O gesto em si, a intenção, foi lindo, não é?
Isto é que é, na verdade, a essência da solidariedade em sociedade. É isto que nós precisamos ter e nunca deixarmos de passar isto às novas gerações. Eu sei que a solidariedade, que é nós a brincar em criança uns com os outros, na troca, na partilha de um brinquedo, nós estamos a exercer solidariedade. Porque se não a exercermos, estamos num ambiente desarmonioso e gera-se a guerra, ok? Então, nós depois também vamos aprendendo na escola, aí está a parte educativa, não é? Na escola nós também vamos aprendendo que é necessário ser solidário. Na família nós vamos aprendendo. E depois temos essa reserva connosco que expomos nestes momentos que aqui está. Portanto, nós podemos aqui dizer que a consciência individual passa a ser uma consciência coletiva depois. E então aqui temos a solidariedade que tanto precisamos neste tempo de pandemia. O pobre lembra-se sempre que existe alguém mais pobre do que ele e partilha. O rico, pelo contrário, com o medo que o outro seja mais rico, não partilha. E é um pouco voltarmos às raízes do homem. As sociedades primitivas eram sociedades de partilha. Senão também havia guerra. Não, mas era o comum. Aliás, a primeira moeda de troca era a troca de produtos alimentares. Um tinha batata, ou seja, a pessoa... E foi a partir das trocas. Não havia dinheiro. E é quase uma partilha que eu acabei de dizer das crianças. O sim, brinquedo também é uma partilha, não é? E nós estávamos a caminhar há 1 ou 2 anos atrás para um egoísmo muito grande. Bastava ver... Desculpa interromper, mas estava-me a preocupar realmente isso. E quis-me parecer que agora não somos tão egoístas como isso, não é? Sentimos a fragilidade. Pois, sentimos um pouco a fragilidade. Indefesos. Sim, até há uns tempos atrás, bastava ver algumas publicações no Facebook que era o nosso ego falar mais alto e a mostrar roupas de marca, telemóveis, tudo sempre. E reparem que a partir do momento que entrou o Covid, essa linha... Que aparece muito nas redes sociais. Sim. Um apelo muito grande, modificou um bocadinho, portanto, em vez de postarem viagens e coisas de luxo, aparece muito mais aparece muito mais as crenças, o pedir a Deus, a Igreja. Eu observo muito esse lado, não é? Preocupa-me com isso. Os frágeis. Exatamente. E essa fragilidade, exato. E essa fragilidade levou-nos ao encontro com o outro. E esse encontro com o outro levou-nos ao encontro com Deus, por vezes. Porque nós sentimos tão frágeis que vimos que esta pandemia passou de a sociedade toda, daquele que dorme na rua, o sem-abrigo, ao senhor mais rico da comunidade. Ou seja, ninguém ficou de fora. E foi neste sentir a necessidade que eu disse, ou eu ajudo, ou não terei ajuda. Alguém como um político que todos conhecemos, o engenheiro António Guterres, disse uma altura esta frase: se os ricos não cuidarem dos pobres, os pobres um dia vão dar cabo dos ricos. No sentido do apelo de que todos temos que colaborar nesta solidariedade. E vemos até que ponto, e agora, a questão da vacina fez com que também já haja países ricos a partilhar com os mais pobres para tentar voltarmos ao bem-estar que tínhamos, que nunca vai demorar bastante tempo a superarmos esta crise. Só a solidariedade individual, como aqui a doutora Flora falava há bocadinho, mas a solidariedade comunitária e coletiva, não é? Passando aqui também agora para o Sr. Padre Avelino, os mecanismos na sociedade aqui ao nível da solidariedade, os que já existem ou os que existiam antes da pandemia, eram suficientes ou vai colocar a nu aqui uma necessidade que já existia? Não eram suficientes. Se de facto a pandemia gerou um movimento positivo, sem dúvida, de solidariedade, de proximidade, de criatividade, não é? De tantas coisas. Significa que havia nichos
e às vezes não tão pequenos quanto isso, que estavam a ser descurados, que estavam a ser esquecidos. Eu acredito que, pronto, esta situação em que nós estávamos, os ricos a ficarem cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, estava aqui a gerar um distanciamento tão grande, não é, de pessoas. E a pandemia só veio acentuar um conjunto de sintomas que já estavam presentes, que já existiam, não é? Desde a pobreza, desde o isolamento, desde a desigualdade social enorme, muito grande, não é? Mesmo o próprio acesso aos cuidados de saúde, os próprios acesso à cultura, ao teatro, seja que aspecto for, não há dúvida nenhuma que há aqui este veio pôr a nu, né, todo um conjunto de situações. De repente as pessoas começaram a perceber, não é cada um por si, não pode ser cada um por si e cada um para si, mas todos precisamos de todos, não é? Verdadeiramente, e nós podemos olhar um bocadinho, se nós não tivéssemos todo o sistema de saúde público numa atitude de cuidado e de atenção e de ajuda e de deixarem as suas próprias casas, as suas próprias famílias para cuidar do outro, não é? Não era a situação, nós estaríamos completamente diferente, para mal, para pior, muito para pior. Se nós não tivéssemos, de facto, aqueles que nunca puderam nunca puderam ficar em casa confinados, não é? Desde a cadeia alimentar, os alimentos, nós precisávamos de alimentar e alguém tinha que os colocar lá para a prateleira, tinha que os cultivar e tinha que a manutenção das ruas, das estradas, a limpeza, tudo isso foi feito para o bem comum. E é esse bem comum que nós temos, de facto, que aprofundar, e é esta mais-valia que esta situação má trouxe de positivo, que nós deveríamos, de facto, verdadeiramente valorizar e aprofundar, e se calhar não querer voltar ao normal, né? É preferível o novo normal de que fala o Sérgio Godinho, né? Valorizar o positivo, dar-lhe consistência, dar-lhe músculo, se quisermos, para que de facto não voltem a cair no esquecimento. Porque nós às vezes temos memória um bocadinho curta, não é? E pronto, ok, chegou a solução, já estou bem, se o outro não está, pronto, olha, arranje-se, não é? Mas não, de facto há aqui muitos aspectos. Posso? Também temos que ver que a pandemia irradiou muita pobreza e vai nos trazer muito mais pobreza. Nós ainda temos muito pela frente, não é? Durante alguns anos vamos sofrer o que se está a passar hoje, muito mais daquilo que está a passar hoje, as consequências disto. Então, o que é que acontece? Quanto mais nós tivermos, mais desigualdades existirem, mais vamos precisar da solidariedade, não é? Isto vai-se notar, porque agora é o que há bocadinho eu disse, está muita coisa ainda encoberta, não é? Isto quando se descobrir, na verdade, o que está por trás, porque não se aguenta, porque os empregos, muita gente ficou sem emprego, não é? Muitas empresas fecharam, isto vai trazer-nos bastantes transtornos de certeza absoluta à sociedade. E mais vamos precisar de solidariedade. E aí está a lógica de os ricos lembrar, como o seu padre falou, os ricos poderem ajudar, na verdade, os mais pobres, não é? Na própria educação. Diga. Começar na própria educação. Sim. Quase que deveria ser uma disciplina obrigatória esta situação da solidariedade, da partilha.
de percebermos, e assim nós conseguimos agora perceber uma coisa tão simples que ninguém quer inimaginável. Nós conseguimos viver com muito menos do que aquilo que tínhamos até agora. Do que aquilo... Exato. Quanto nós usávamos e gastávamos em coisas tudo. supérfluas, que agora nós fazemos em casa, como acabou de dizer há bocado o seu padre. Não é? E que acabamos por não, mas pronto, não podemos também. Permitiu a criatividade. Também precisamos mas também estamos saturados de estar em confinamento e estamos a ficar doentes, quer dizer que o ser humano também precisa de lazer, não é? E precisa aqui de muita... Não é? Pois, não podíamos. É um exemplo, sim, e dá-nos a perceber que, na verdade, não precisamos ser tão consumistas, mas que também precisamos de um bocadinho de liberdade e de... Tem que haver equilíbrio, não é? Pois, acho que a palavra-chave é mesmo essa. E de nos divertirmos. As crianças já no infantário ter um prazer de mostrar alguns produtos, ou seja, de luxo, tipo o telemóvel, a roupa. E antigamente, ainda sou o tempo em que ia-se para o infantário, para o colégio, com a bata, okay, para tentar haver quase uma igualdade entre todos. E hoje em dia está-se a precisar um bocadinho de regressar a esse, digamos, não estou a dizer agora temos de andar todos com fardas, salvo seja, mas quase mostrar um bocadinho a simplicidade, porque nós estávamos a subir muito virtuosamente para consumismo exagerado. E o problema é que começa em crianças. Eu, uma altura, assisti a uma cena entre duas meninas que estavam na catequese e uma virou-se para a outra e diz: "Gostas dos meus brincos? Foi o meu pai que me ofereceu." E ele diz que são de ouro. E a outra ficou a olhar e a catequista, foi louvável o trabalho que ela teve, que disse: "Sei lá, a tua mãe vai ter uns muito mais bonitos." E a criança chamou-se os pais à atenção para o exagero de luxo que a criança estava a ter. Ok, que a criança tinha posses para isso, mas a criança estava a sentir-se já mais que as outras todas. E se não é logo nos primeiros anos de vida, ou como há um professor que eu tinha que dizia esta frase: "Dai-me uma criança até aos seus 7 anos de idade e teremos um adulto com formação." Porque é nesta tenra idade que eles aprendem o bem ou o mal, a dar valor às coisas. Se não apostar numa boa educação logo nos primeiros anos de vida, não é em adulto que vão adquirir aquilo que não adquiriram na infância. E aí a questão, acho que foi num aspecto muito importante, que é a valorização. Às vezes não é tanto o monetário, o que se tem, o valor em si, o material, não é? Mas ajudar as crianças a dar valor a outras coisas, que não quer dizer que não possam ter bens materiais, não é? Mas é a valorização que lhes dão e a desvalorização que às vezes dão a outros. Agora dizer que temos que andar todos como um mendigo da rua, graças a Deus não, nem é isso, nem um mendigo não precisa andar mal vestido. Nós é que temos que dar ao mendigo a dignidade como pessoa se queiram. Que o meu irmão esteja bem, então tenho que fazer com que ele esteja bem. Voltando ao provérbio chinês, o peixe mata a fome para um dia, mas a carne vai matar a fome todos os dias. É ajudar o outro, mas depois não cairmos por vezes a solidariedade para levar esse caso, é a pessoa assim: para que é que eu vou trabalhar? E temos aqui alguns casos desses. Para que é que eu vou trabalhar? Não preciso. Tenho rendimento mínimo, depois daquela instituição traz-me o almoço, depois daquela instituição traz-me o jantar. Para que trabalhar? Também temos de ter o cuidado que se pode levar a este campo. Por vezes as pessoas dizem assim: solidariedade não vale a pena ir porque outros vão fazer por mim. Temos de ter esse cuidado de não deixar que depois a solidariedade seja um motivo para a pessoa também não partilhar, que a solidariedade pede sempre. Dá, mas também pede que seja partilhado com o outro. Exatamente, e como dizia aqui o Sr. Padre Avelino, a solidariedade, se não tiver a vertente da pedagogia, não está a ser bem feita, não é? Eu acho que nós assim, voltando à questão do que é que ainda pode ser feito. Assim, a solidariedade ou a caridade não é só dar, nem é só dar coisas. Se calhar nem tanto dar coisas. Pode ser muito mais, por exemplo, eu dar um pouco do meu tempo imaginemos diante de um idoso, de um doente, de uma pessoa que está sozinha em casa, né? Se passa o dia só. Se eu lhe der um bocadinho de atenção, do meu tempo, do meu cuidado, da minha alegria, dou-lhe muito mais do que se lhe der uma boa refeição, né?
é o dar um pouco de darmo-nos. Nós podemos, se calhar, colocar-nos no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, vou perceber que, se calhar, se eu estivesse na tua situação, eu gostaria de ser ajudado. Gostaria de ser cuidado. Gostaria de ser amado. Gostaria de sentir o tal amor que transforma. Pronto, quando eu falava da educação, é exatamente esta: educar para os valores. Educar para a partilha, educar para os bens materiais. Exato. Nada isto impede que eu tenha uma vida feliz, que eu tenha acesso à cultura, que eu tenha acesso às viagens, que gosto de viajar. Nada disso me impede, mas o que pode impedir, o que deve impedir é que eu me torne Deus, né, o centro de tudo. E tudo tem que funcionar em minha função, em meu cuidado, em minha atenção, e nunca em atenção ao outro. Né? É nesse aspecto que eu digo que nós temos que nos colocar muito mais no lugar do outro. Ficando felizes quando ele cresce e sofrendo quando ele sofre. Né? Se eu sofrer com ele, eu vou lutar para que esta dor me saia de mim, também para poder sair dele, né? Exatamente. É um movimento. Acho que passaria muito por aí e deveria passar por aí e deveria ficar muito desta pandemia, que em si não é boa, mas pode deixar-nos sementes de bem. Pode deixar-nos sementes de bem. Dar um bocadinho a palavra à doutora Flora, porque não saindo aqui desta vertente pedagógica, em que sentido é que a APP-ACDM tem feito aqui algum trabalho no sentido de sensibilizar a comunidade para estes temas? Porque, tal como disse, muitos dos vossos utentes foram para casa, não é? Portanto, tem que haver aqui uma educação da família, da comunidade. De que forma é que isto é feito? É sim, sensibilizar. Sensibilizar é uma palavra, por si, de bastante respeito. Portanto, o sensibilizar, nós, como instituição, nós não estamos para sensibilizar, nós estamos para integrar, para incluir os nossos jovens, e o sensibilizar é o que dissemos, vem da família, vem da escola. E quanto a sensibilizar as famílias têm por si já uma cultura, não é? E a sensibilidade das famílias. Nós, o que podemos aqui é apenas ver se estão ou não a proceder bem com os nossos utentes em casa, neste momento. Quando estão connosco, gostamos de saber se os tratam bem e se relativamente à sensibilidade for isto que está a tentar que eu explique. Agora, se for uma sensibilidade social, não é? Sensibilidade social, também eu não posso estar aqui a fazer sensibilidades sociais, porque ela adquire-se depois no núcleo das famílias, por todas as culturas e por cada grupo, não é? E os valores que também estão aqui incluídos e toda isto é que vai desenvolver aqui a sensibilidade de cada um e como foi tratado e como vê o outro e como foi educado desde pequenino. Nós tentamos, na verdade, fazer ver à sociedade que existem desigualdades. Alertamos muitas das vezes quando propomos alguma coisa aos nossos políticos e às nossas instituições de pares e nós tentamos que percebam, portanto, nós tocamos nos temas essenciais para desenvolver a outra e para que percebam que existe ao redor das pessoas mais desfavorecidas, pessoas com menos possibilidades. Mas, em termos de sensibilidade, tem que ser mesmo ali de criança com a família e depois em sociedade também as escolas poderem fazer este acompanhamento e a partir daí perceberem que nem todos somos iguais, que na verdade não estamos todos no mesmo patamar e que existem desigualdades e que se fizermos alguma coisa pelo outro,
estamos a fazer com que não exista tanta desigualdade social e que haja muito mais harmonia e um viver ideal, que era o que toda a gente pretendia, não é? No fundo, vocês trabalham com a bagagem que eles já trazem, não é? Muita das vezes é, não é? E tentamos ali superar algumas dificuldades que possam ter, dando-lhes as tais ferramentas, não é? Para poder avançar. Muitas das vezes basta alertar para uma situação de poder, com os nossos assistentes sociais, poder alertar para olha, a senhora até consegue ter uma ajuda assim, e basta qualquer ajuda, não é? Que às vezes desenvolve logo um bem-estar na família e que as coisas modificam completamente, às vezes até um emprego que se consiga arranjar, um subsídio que às vezes para uma família de média de 100 e poucos euros até não é nada, não é? Mas que para essas famílias faz todo o sentido e que às vezes é a forma de arranque para poder ficar noutra situação e pronto, é isso que nós tentamos, mas... No fundo, acabam por ser agentes indiretos de mudança, de não é? mudança, é isso, é o que nós tentamos, diretamente tem que haver... tentamos fazer, tentamos ver que ao redor daquele cliente não existe ali miséria, que não existe ali problemas sociais. Obrigada, doutora Flora. Senhor Padre Pedro, e deixando aqui uma palavra final aqui em relação à solidariedade, que tipo de incentivo é necessário fazer ou faz sentido fazer à comunidade em geral, neste momento de maior fragilidade, aqui num apelo a uma maior solidariedade ou à manutenção daquela que a pandemia nos trouxe, não é? Sem dúvida que faz sempre necessidade de recordar que o outro precisa sempre da nossa ajuda. Não só precisa, às vezes, de comida, mas pode precisar, por vezes, de uma palavra amiga. Mas pode ser mesmo um incentivo, coragem, uma palavra amiga, mas sejam palavras ocas, sejam palavras com vida, com esperança. E, por vezes, vivemos numa sociedade que dá muita coisa, mas, por vezes, não dá tempo à escuta. E neste tempo de pandemia é preciso também um pouco de escuta do outro. A mãe que tem um filho doente, o avô que está isolado, às vezes é preciso essa solidariedade da escuta. E há um movimento na Igreja, a Legião de Maria, que também tem essa função de escutar o outro. Quando vai visitar o outro, neste momento não vão visitar, não vão lá com nada, mas vão para a escuta. E é esta escuta que nós precisamos. E finalizo dizendo para estarmos vigilantes na oração e na escuta do próximo. Às vezes uma palavra amiga pode fazer diferença no resto da vida do outro. Obrigado. E da sua parte, que mensagem é que vale a pena aqui deixar em termos de um apelo a fazer às pessoas para a manutenção desta solidariedade crescente, não é? Que parece que identificámos aqui que veio crescendo, para não se deixar escapar. Bom, eu acho que nós temos que perceber uma coisa, ou melhor, temos que nos convencer de uma coisa. É que nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Essa é a primeira coisa que nós temos que perceber, não é? Portanto, todos nós podemos dar, talvez, uns em coisas, em géneros, outros em presença, em escuta, em tempo. Há só uma coisa que nós temos que perceber, e acho que temos que entender todos isto, estar na mensagem de Santo Padre para esta quaresma que estamos a viver. Diz-nos isto: o pouco se partilhado com amor nunca acaba. Não é? Nunca acaba. Mas transforma-se, e ele diz-nos isto, transforma-se em quê? Em reserva de vida e de felicidade. O que é que nós gostaríamos de ter mais? Se não vida, se não felicidade. Este pouco, e este pouco, como acabámos de dizer, pode ser muito variado. Né? Se dado com amor, ou seja, não saiba à tua esquerda o que faz à tua direita, né?
Mas dado com este espírito de amor, de carinho, de proximidade, nunca acaba e torna-se em reserva de vida e felicidade. Eu não posso pedir mais nada. Só posso pedir que eu tenha esse espírito e tenha essa capacidade de dar e de me dar. Fazer-me próximo dos outros. Em vez, se calhar, de perguntar quem é o meu próximo, quem é que eu me faço próximo, não é? Quem é que eu me aproximo para dar, para correr. E esse é o espírito da solidariedade. Por isso é que eu há pouco dizia, porque é que para nós cristãos isto nunca acaba, porque as 3 virtudes fundamentais são essas: fé, esperança e caridade. E se nós não vivermos isso no dia a dia, podia haver todas as instituições do mundo, todas as instituições que dessem resposta a tudo. Mesmo assim, a caridade na Igreja e na comunidade cristã, no cristão, nunca podia terminar. E nunca podia dizer, ok, está tudo feito, então posso ir embora. Não. E por isso é que eu deixo esta frase do Papa, que acho que vale a pena. Se partilharmos com amor, temos reserva, que transforma reserva de vida e felicidade. Portanto, nós queremos muito ser felizes e queremos ter boa vida, então saibamos dar com amor. Não é? A palavra o dar às vezes leva-se para dar bens materiais, e que o que é o dar, em que é que está envolvido o dar. Exatamente. É o dar-se. Eu termino aqui com a doutora Flora. Que mensagem e que palavras a PPA-CDM quer deixar à comunidade neste momento? Olha, neste momento o que eu poderei dizer é que uma sociedade sem solidariedade, sem a partilha, sem regras, sem uma coesão social, não faz sentido, não é? Portanto, nós precisamos mesmo de partilhar, de harmonia, precisamos de nos ajudar e precisamos de passar às gerações futuras esta forma de estar, procurar sempre termos connosco esta forma de estar e para o bem comum. É o que eu pretendo, que é a tal felicidade que o seu padre falou e roda dentro disto, não é? Se não houver todo este equilíbrio numa sociedade, não podemos estar bem, não podemos ser felizes, é verdade. Portanto, precisamos aqui do equilíbrio de várias frentes, do esforço de todos envolvidos no bem comum. Isto acaba por ser um bocadinho a solidariedade. Comum, não é? Que nós temos que ter, temos que ver o outro, o lado do outro, e não podemos pensar só em nós, mas sim que o outro também precisa muitas das vezes da nossa ajuda, quer ajuda espiritual, quer uma ajuda de outros bens materiais, não sabemos, tudo aquilo que está ao nosso lado, temos é que ser observadores também ao ponto de ver que o outro está a precisar de nós. Claro, não é? E saber avaliar quais as necessidades, porque muitas vezes queremos dar, não é? Mas não damos na medida em que o outro precisa, não é? Às vezes é preciso também saber avaliar do que é que o outro precisa. Sim, também anda muito à volta disso, não é? Porque às vezes não vamos de encontro às necessidades do outro. Temos que tentar estudá-lo, perceber que ao nosso redor, muitas das vezes, uma ajuda, uma entreajuda faz todo sentido e desenvolve ali logo uma forma de estar na vida totalmente diferente daquilo que não consideramos correto, não consideramos bom, não é? Para podermos estarmos todos em harmonia. É o que nós pretendemos, é o que eu pretendo. Podemos pegar aqui algumas palavras-chave: a pedagogia, a felicidade, não é? A harmonia, a empatia, que o Sr. Padre Avelino também aqui acabou por... E se calhar uma outra que faltou, que é a questão do dom. Se eu perceber que a minha vida é um dom, eu não pedi para nascer, né? Foi-me dada a vida, né? Se eu perceber que aquilo que eu sou, a minha educação, a minha formação, a minha saúde, muito da minha saúde é dom, então eu aí já aprendo então, a dar, né? Já aprendo aí a perceber, ok, mesmo o mundo,
recebeste a criação, o mundo, o lugar onde habitas, não penses que é só teu, nem o gastes só para ti, não é? Deixa um pouquinho melhor do que, como disse o Walter Powell, deixa um pouquinho melhor para aquele que vem a seguir a ti. Não é? Esse é que é o dom, ou seja, recebeste o dom, partilha o dom, entrega o dom. Não é? O dom da vida, o dom do amor. Ok. E avançamos para aí fora. Exato. Poder partilhar com o próximo. Acaba por ficar aqui uma mensagem. Encerramos aqui com a questão da solidariedade nos vários contextos e nas várias necessidades. E da minha parte é tudo. Quero agradecer aos três aqui a vossa presença, aqui lá está dos diversos agentes de diversas formas na nossa comunidade. E foi o Em Foco. Queremos agradecer à amabilidade da União de Freguesias de Famalicão e Calendário pela disponibilidade do espaço. Temos encontro marcado daqui a 15 dias.